Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de revisão. Essa aula vai ser uma aula rápida, apenas para vocês aprenderem a usar a classe JOptionPane. Essa classe é uma classe de entrada de dados também Java, que vai substituir todo o trabalho que até o momento nós estamos tendo, porém foi necessário para vocês aprenderem a instanciar um objeto e a usar uma classe através de importação como a classe Scanner. Toda a leitura de dados que nós estamos fazendo até agora, utilizamos a classe Scanner. Agora nós vamos utilizar o JOptionPane. Para quem não se adaptar, quem não achar legal, pode continuar usando a classe Scanner, sem nenhum problema, tá? Mas eu vou mostrar agora aqui nesse vídeo para vocês, exclusivamente como se usa a classe JOptionPane. Para isso eu vou criar um arquivo de classe Java novo, tá? Eu já criei um projeto e criei o meu pacote. O projeto é aulas gravadas, o nome do pacote é aulas gravadas. Então, vou criar uma classe nova, exemplo panel. Vou chamar essa classe de exemplo panel. Vou criar o meu programa principal, tá? Professor, é obrigatório criar o programa principal? Nesse momento, sim, porque essa disciplina chama-se programação estruturada. Então, nós vamos aprender estruturas usando a linguagem Java para usar essas estruturas como recursos de todas as aplicações que nós formos fazer. Tá bom? Então, nós vamos necessariamente precisar usar a classe principal que contém o método main. Criei o método main, agora eu já posso fazer alguns exemplos usando a classe de OptionPane. O primeiro exemplo que eu vou fazer é apenas mostrar o funcionamento dela. Para isso eu vou criar uma variável string, vou chamar de frase, tá? E eu vou armazenar nessa minha variávelzinha frase um valor, uma sequência de caracteres. Nós sabemos que tudo que entra no Java entra como sequência de caracteres, tá aqui, ó. Programinha principal, um vetor de caracteres de argumentos, certo? Então, a classe de OptionPane funciona do mesmo jeito. Tudo que entra de dados usando esse pacote, né, assim como na classe Scanner, usando essa classe, tudo que entra de dados é sempre uma sequência de caracteres. E depois nós temos que converter para o tipo de dados que nós queremos. Então, como eu acabei de criar uma variável do tipo string, eu não preciso fazer nenhuma conversão, porque tudo que vai entrar é uma sequência de caracteres, tá? Como string. Então, eu vou colocar que essa minha variávelzinha frase vai receber a minha classe JOptionPane. Perceba que eu só preciso colocar o nome a primeira vez que eu usar, tá? Por quê? Porque eu vou importar essa classe dentro do nosso pacote, tá bom? Existem zilhões de classes em Java que você pode simplesmente importar para o pacote que você está usando. É exatamente esse nível de abstração mais à frente que vocês vão aprender na disciplina de Programação 2. Então, qual é o procedimento no Eclipse? O mesmo procedimento que já estávamos fazendo com a classe Scanner. Posiciona o cursor de adição na palavra, Ctrl espaço, e ele vai dar aqui já a opção de importação de um pacote chamado javax.swing. Ao dar um Enter, observe que ela é importada aqui em cima. Ó, tá? Vou até comentar aqui, tá? Importação feita da classe que precisamos. Eu vou deixar esse código aqui também disponível no nosso repositório do GitHub da disciplina de desenvolvimento de programação estruturada, tá? Vou adicionar todos vocês lá. Então, a partir do momento que nós já importamos a nossa classe de OptionPane, nós já podemos usar todos os seus recursos. Como é que funciona uma classe? Até agora nós aprendemos exatamente a estrutura de como se funciona uma classe. Uma classe tem seus atributos, esses atributos podem conter métodos, e esses métodos desempenham algum papel, alguma ação, algum comportamento. E no Java, e usando uma IDE, você tem acesso a esses métodos sem necessariamente precisar decorar todos esses métodos ao pé da letra. Você só precisa saber o que ele faz. Então, a nossa classe de OptionPane, quando eu coloco o ponto, já aparece uma infinidade de métodos, todos da classe de OptionPane. O que nos interessa é um método chamado input, de entrada. Então, por que eu sempre vou digitar show? Porque show é para mostrar, né? Então sempre vai ser mostrado para a gente uma telinha. Então nós vamos ter acesso a esses métodos sempre digitando JOptionPane.show. Quando você digita show, aí vai aparecer os métodos que nós precisamos. E o primeiro método que aparece é um método chamado inputDialog. E aí se você ler essa partezinha aqui do lado direito que aparece do autodescritor,
ele descreve exatamente o que faz. Ó. Ele apresenta uma mensagem de questionamento de diálogos solicitando a entrada do usuário. Ó. Exatamente essa primeira parte aqui. Ó. Não precisa, né? Eu estou só explicando como é que a gente faz e o que vocês têm acesso. Mas aí, digitou jobchampagne.show, o primeiro é o que nos interessa. Input dialog. Prontinho. E aí, ele já vai automaticamente colocar aqui a mensagenzinha, né? A nossa variável, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos passar uma mensagem primeiro para o indivíduo que vai usar. Então, eu vou colocar aqui simplesmente a frase digite qualquer coisa. Tá? Digite com D maiúsculo, né? Digite uma frase. Uma frase. Vou colocar ponto e vírgula no final da linha. Então, nesse momento aqui, a partir desse momento, se eu executar com o Ctrl F11, ele já vai mostrar uma janelinha. Tá aqui a minha janelinha, né? Com a frasezinha que eu coloquei, ó. Digite uma frase. Se eu digitar qualquer coisa aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Clicar em OK. Tudo que eu digitei ficou armazenado na minha variável frase. Agora vamos fazer tudo por completo, né? Para finalizar esse vídeo em até 8 minutos. Agora que eu armazenei, que eu criei uma estrutura para armazenar tudo dentro de frase, agora eu vou mostrar, usando também o JOptionPane, o que foi digitado. Para isso, como eu vou só mostrar, eu posso só usar o método da minha classe. Não preciso colocar isso em variável nenhuma, né? Porque eu quero só mostrar o que foi digitado. Então, vou digitar aqui JOptionPane.show. Agora, o métodozinho que eu vou usar, né, é o de mensagem. Eu vou digitar show e a letra M. Aí vai aparecer o métodozinho que eu preciso. Ó. Show message dialog. Ele mostra uma mensagem de diálogo para o usuário, né? E como isso me interessa, eu não vou colocar nada no primeiro componente, né? Que esse componente aqui, eu nem olhei o que ele faz ali, mas se eu não me engano é alguma coisa do título. Vou até fazer um teste aqui. Título. E vou colocar aqui a frase no argumento, que é o que me interessa, né? A frase digitada foi. Vou digitar 2 pontinhos. Vou concatenar aqui com um sinalzinho de mais e colocar o nome da minha frase. Vou deixar null aqui mesmo, que parece que é outra coisa, né? Ó, depois eu explico para vocês. Mas só para mostrar, é o show message dialog, tá? Essa frase, esse outro argumento é exatamente uma frase que nós podemos colocar e concatenar com a nossa variável, certinho? Agora eu vou executar o nosso programinha. Agora ele vai executar por completo, tá? Vou posicionar aqui bem no centro do vídeo e colocar uma frase. Pronto, você conseguiu usar a classe. Clicar em OK e ele vai mostrar a mesma frase. Ó. A frase digitada foi: pronto, você conseguiu usar a classe. Bom, para não ficar um vídeo muito longo, nós vamos finalizar aqui esse primeiro momento de uso da classe JOptionPane. No próximo vídeo, nós vamos ver como fazer a conversão de valores do tipo inteiro do tipo ponto flutuante, né? Quando esse valor for contiver casas decimais. Até lá, tchau, tchau.